Estamos de volta com o nosso bate-papo de todas as tardes. Hoje, 21 de junho, quarta-feira, já estamos aqui reunidos para conversar sobre empreendedorismo feminino, cinema e vamos ter música também. Nossa primeira pauta é o fortalecimento do papel da mulher por meio da geração de renda. Hoje de manhã, o workshop realizado aqui em Belém tratou de possibilidades de negócios para as mulheres. O evento se destinou especialmente às mães de crianças e adolescentes que são pacientes de câncer. Essas crianças e adolescentes que são atendidos no Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo. Mais detalhes com a Adriana Carvalho, que é gerente de princípios da ONU Mulheres. E a Adriana foi palestrante, participou desse workshop, então a gente fala sobre isso no primeiro bloco do programa. No segundo bloco, a atriz Carolina Oliveira conversa com a gente sobre o filme Eu, Nirvana. Carolina já chegou para a preparação do elenco e pré-produção desse longa-metragem que começa a ser gravado aqui em Belém no início de julho. A direção do filme é do cineasta paraense Roger Elahá. Então a gente bate um papo com a Carolina sobre esse novo trabalho dela. E também teremos música no último bloco, como eu disse, com o Matheus Estrela. O Matheus divulga o primeiro trabalho como artista solo e ele que também é produtor musical, que é o STRR, é o nome desse trabalho solo. A música de Matheus tem uma sonoridade eletrônica, timbres que passeiam pelas definições digitais dos sintetizadores modernos. Então você vai gostar também do nosso bate-papo. Hoje é o psicólogo Nelson Vieira que vai me ajudar com as entrevistas aqui no estúdio. A jornalista Daniela Mendonça recebe a sua participação por e-mail e redes sociais, mas se você quiser também pode ligar para a produção do programa e fazer suas perguntas e comentários. O importante é você participar, é claro, como todos os dias a gente faz aqui na nossa conversa. Então, agradecer a todos vocês por terem vindo, bem-vindos. E a gente começa com a Adriana Carvalho, como eu disse. A Adriana, ela tem um cargo que tem um nome enorme, que eu vou dizer o completinho todo agora, né, Adriana? Que eu quero começar, Adriana, por aí, né? Você é gerente de princípios de empoderamento das mulheres na ONU Mulheres. Então, antes da gente falar do teu workshop hoje, entrar nessa questão mesmo do empreendedorismo, do que você veio fazer aqui, né, do objetivo dessa palestra e tal, queria que você falasse um pouquinho da ONU Mulheres, né? Quanto tempo existe, se ela é um ramo, uma vertente da ONU, se existe em todos os países ou em vários países, como é que funciona, né, esse braço da ONU aqui, como é que é esse teu trabalho para a gente entender melhor? Com certeza, vai ser um prazer. Muito obrigada pelo convite, Renata. Então, eu brincava aqui antes da gente começar que quando eu falo que eu trabalho na ONU Mulheres, eu tenho duas reações. Ou a pessoa fica admirada, porque a ONU, né, as Nações Unidas, ou a pessoa fala, na ONG Mulheres. Então, realmente, as Nações Unidas aí, existe desde 1945, né? A questão das mulheres está na pauta das Nações Unidas desde então. Na verdade, foi uma mulher brasileira, Berta Lutz, que fez a inclusão da questão das mulheres na Carta de Direitos Humanos, né? Então, a ONU Mulheres tem várias agências, a ONU tem várias agências e a ONU Mulheres é uma dessas agências. Existem também... funciona em Brasília. E funciona em Brasília. O escritório é em Brasília. Isso, assim como a maioria das agências da ONU tem escritório em Brasília. Então, Unicef, OPAS, Unesco, todas estão em Brasília. A gente tem uma grande casa e tem alguns outros prédios também. E a ONU Mulheres, que tipo de trabalho vocês desenvolvem? Então, a ONU Mulheres é a agência das Nações Unidas para o empoderamento das mulheres e das meninas, para que realmente meninas e mulheres tenham os mesmos direitos que homens e meninos, né? Então, esse é o nosso trabalho. Mas aí vocês trabalham a partir de que iniciativas, que ações vocês desenvolvem? Como é que esse trabalho se dá, né? A dinâmica dele? Perfeito. Só uma última resposta anterior. A gente está presente em 90 países, tá? Então, tem escritório da ONU Mulheres. Bacana. As nossas principais frentes de trabalho são o combate à violência contra as mulheres e, para isso, a gente tem algumas plataformas, como, por exemplo, o Valente Não É Violento. Então, se os telespectadores entrarem no www.valentenoeviolento.org, eles vão ver todo o que a gente faz em relação parte do que a gente faz em relação à violência. Uma outra grande pauta para a gente é a participação política das mulheres. Nesse sentido, um dos nossos projetos é o Vozes das Mulheres Indígenas, que foi um mapeamento da pauta realmente em comum das várias etnias das mulheres indígenas e apoiar essas mulheres a terem uma pauta comum para defender os seus direitos nesses grandes fóruns internacionais e também junto ao governo local. E a última grande frente que a gente tem é o empoderamento econômico das mulheres.
e nenhuma delas é mais importante e todas elas precisam andar em conjunto. Claro, então você tem o empoderamento econômico, tem as mulheres indígenas e a primeira... O combate à violência, a liderança política e o empoderamento econômico. Maravilha, bacana. E daí vocês agem, quer dizer, com várias iniciativas, campanhas. Isso. Então, por exemplo, uma outra campanha grande que a gente tem é o Eles por Elas, que também os telespectadores podem entrar www.elesporelas.org, porque a gente fala que para alcançar um mundo de oportunidades iguais, não bastam as mulheres conversarem e lutarem pelos seus direitos. A gente também precisa da voz dos homens. Então, eles também são parte dessa conversa. Claro. Porque tem que trazer os homens, né? Sim, porque uma sociedade sem machismo é bom para mim, sim, é bom para você, é bom para nós mulheres, mas é bom para eles também. Claro. Porque, afinal, é uma sociedade machista que fala para os homens que eles têm que ser violentos, que eles não podem chorar, né? Verdade. E isso tem consequências para nós mulheres, mas para eles também, né? Então, a gente convida os homens e as mulheres a participarem desse diálogo, entrando como pessoas físicas nessa plataforma elesporelas.org. E na parte do empoderamento econômico, foi a razão que eu vim aqui hoje para... Deixa eu só te fazer uma perguntinha, Claro. A gente tem bastante tempo. Perfeito. Deixa eu só te fazer uma pergunta, que é a questão, você veio a Belém, está em Belém, a convite do Hospital Oncológico Infantil Otávio Lobo. E eu já quero avisar também para o telespectador que a Adriana está com o voo marcado para as 4h30. Aí, 4h30, então ela vai participar só do primeiro bloco do programa, infelizmente, mas, né, Adriana, vai ter que ser assim. Vou sentir falta mesmo. Mas a gente tem um tempo bom para conversar ainda. Então, você veio a convite do hospital e para falar aí a questão do empoderamento, nessa área da geração de renda, né, da geração de... como é que se diz? Na dinamização da economia das mulheres, né, da produção feminina, nesse caso. Especialmente para essas mães de crianças e adolescentes que são pacientes do hospital, ou seja, crianças e adolescentes com câncer, né? Isso mesmo. Foi o foco da sua fala hoje de manhã. Como é que foi isso? Quer dizer, que workshop foi esse? O que vocês fizeram hoje lá de manhã para aí depois então abrir para as outras pessoas que quiserem perguntarem para você? Só para a gente localizar primeiro. Com certeza. A tua vinda para cá. Então, o hospital ele é signatário dessa plataforma que eu sou gerente, que é os princípios de empoderamento das mulheres, que convida realmente as empresas públicas e privadas a fazerem o seu papel em relação às mulheres, para seus funcionários e funcionárias na sua cadeia de valor e na comunidade onde atua. Então, o hospital faz parte dessa rede e a Alba, que é diretora do hospital, ela identificou uma belíssima oportunidade, que era trabalhar com as mães, porque principalmente são as mães que acompanham essas crianças, ou mulheres da família que acompanham essas crianças e que muitas vezes abandonam toda a sua vida, né? Verdade. Que tem que largar o seu emprego, que tem que largar às vezes até o resto da família para ficar em função da criança. E daí a gente falou, por que não falar do empreendedorismo? Porque numa situação como essa, poucas são aquelas que conseguem ter uma estrutura de apoio para realmente manter um trabalho formal, um trabalho de 8 horas por dia, né? Então, a maioria delas precisa de muita flexibilidade. E o caminho do empreendedorismo é um caminho que permite mais flexibilidade. Então, o que a gente quis hoje realmente foi iluminar o caminho delas, foi despertar a vontade dessas mulheres do que elas podem fazer no curto prazo e no médio prazo. Bacana. E para isso a gente trouxe algumas pessoas do Facebook, do Consulado da Mulher, que é uma ONG da Consul, uma também das fundadoras da Rede Mulher Empreendedora, para que elas contassem realmente o que é empreender. Por exemplo, um grande mito que tem, eu preciso de dinheiro para empreender. Isso não é verdade. 41%, de acordo com a pesquisa da Rede Mulher Empreendedora, de mulheres que começaram a empreender, empreenderam sem dinheiro nenhum. Empreenderam sabendo fazer alguma coisa e se propondo fazer isso. Uma outra grande dificuldade que aparece, botar preço na minha mercadoria, fazer marketing do que eu vendo, né? E elas iluminaram ali o caminho, seja através das redes sociais, de várias coisas. Então, ao final a gente ficou feliz, porque os rostos, o nível de pergunta, realmente acho que a gente atingiu, bastante, deixar a né? semente do que elas vão pensar. E a Alba se comprometeu a dar continuidade a esse trabalho. Claro, tem que ser. Se não, se quiser fazer uma pergunta, com pode certeza, fazer. com certeza. Em primeiro lugar, é um prazer te ter aqui em Belém. Eu estive recentemente na sede do PNUD. Então, pertinho. Lá, pertinho, ali no setor das embaixadas. E tive a oportunidade de conhecer vários daqueles projetos ali. São projetos lindos, projetos voltados para a inclusão. Isso. E, inclusive, a sala que eu atendi é a Sala Maria da Penha. Privilégio maior não tem. Não tem, né? Então,
Uma coisa que me chamou a atenção, assim, nessa questão de você trabalhar com o empreendedorismo em relação às mulheres hoje, há uma questão comportamental que muito chama a atenção em relação a todos os empreendedores, mas especialmente as mulheres, que já estão numa situação delicada, principalmente por conta das crianças, dos filhos, enfim, tem que deixar uma vida e etc e tal. Mas o que é muito importante é saber que recursos você utiliza hoje para poder ajudar essas mulheres a terem uma estrutura psicológica no sentido de continuar o projeto de empreendedorismo em relação às circunstâncias política e econômica do país atualmente. Com certeza. No caso do hospital em si, eles realmente têm todo um apoio psicológico para essas mães. Né? Porque como se não bastasse a situação delicada que do ela país, já vive, ainda tem mais a situação isso, do país. Isso, então a gente fala que não dá só para eu ensinar você a fazer conta, a controlar as finanças, a fazer fluxo de caixa, se eu não preparar você. E tem uma questão que aparece com muita frequência nas mulheres, e você deve conhecer bem isso, que é a questão da autoestima, da autoconfiança, de eu pertencer a esse lugar. Né? Então, como eu não vejo muitas mulheres fazendo isso, eu acho que eu não posso fazer isso. Né? E realmente a gente tem menos mulheres que fizeram algumas coisas, mas quando a gente vê um filme como o que lançou no início desse ano, o Estrelas Além do Tempo, né? Que mostram as matemáticas da NASA, essas histórias são muito ricas, porque essas histórias... E são inspiradoras. Inspiradoras, elas permitem você tratar desse lado psicológico, porque eu tenho que falar para você, você pode, você pertence a um lugar que você quiser. O lugar de mulher é onde ela quiser, e não naquela palavra que a gente pensa quando a gente fala lugar de mulher. E que provavelmente muitas de nós nem gostam, mas é a palavra que a gente pensa. Né? Então, sim, essa parte psicológica é muito importante, e muito dessas redes, dessas capacitações que se imaginam para as mulheres empreendedoras ou para as mulheres dentro das empresas, a gente pensa muito em como eu fortaleço o emocional dessas mulheres, né? Realmente tem uma síndrome muito famosa que chama síndrome da impostora, né? Que eu falo, em algum momento alguém vai descobrir que eu sou uma incompetente, que eu não poderia estar aqui falando, né? Mas essa síndrome, ela e aí o Nelson pode ajudar a gente, que ele é psicólogo e tal, essa síndrome de, eu sou impostora, não devia estar aí, é uma autossabotagem que você acha que as mulheres fazem com elas mesmas? Quer dizer, quando a mulher progride mais, né, desenvolve um pouco mais a sua carreira e tal, vem aquela coisa, será que é isso? Eu dou conta disso mesmo? Eu sou tudo isso e tal? Como é que é? É verdade que acontece isso ou não? Eu sou formada em economia, então eu vou dar uma explicação e vou pedir realmente depois a ajuda do Nelson. Mas assim, o que a gente vê é que as meninas, desde muito cedo, elas são muito valorizadas pela aparência, né? Por exemplo, o adjetivo que... Inclusive, nós mesmas usamos com crianças pequenas. Quando eu vejo uma menina, que lindinha, né? O linda é uma coisa bastante comum. Não necessariamente com os meninos a gente fala a mesma coisa. Então, a maneira que a gente educa as meninas, a gente educa para certos comportamentos de pertencimento, de que você pertence mais ao espaço privado, de que você tem que se comportar bem, de que você tem que se apresentar bem, e isso gera consequências nessa estrutura psicológica nossa. Então eu não chamaria de autossabotagem, eu realmente acho que é um sentimento genuíno que vem muito em razão de eu não pertenço a esse espaço, né? É como se eu não tivesse o direito de estar nesse espaço onde eu estou. Né? Na verdade, nós somos resultados hoje de toda a nossa experiência passada, com quem nós conversamos, com quem nós vivemos e invariavelmente, como o próprio Anthony Robbins já diz, nós somos resultado das 5 coisas, pessoas ou situações com as quais nós mais ocupamos o nosso tempo. Então, a gente passa a vida inteira e a gente ouve e tem experiências, e se essas experiências nem sempre são positivas, a gente acaba tomando pra gente, puxa, só acontece comigo, só eu que sou incompetente, eu não sirvo para nada, eu não posso fazer isso. E aí começam as vozes internas. Então ela tem um diálogo com ela mesma, que nem sempre é um diálogo positivo. É um diálogo, pelo contrário, né? Acaba sendo uma verbalização autodegenerativa. E isso vai afetar os pensamentos e, consequentemente, vai ter um impacto muito grande nas suas emoções. E isso vai se refletir aonde? No comportamento em sociedade, no comportamento com as pessoas, na hora de empreender. Aí é quando se manifesta o medo e aí vem o outro impacto. Enfrente o seu medo.
Só as mulheres sentem isso? Não, acho que os homens sentem também, também, né? Eu mas eu acho que nas mulheres é mais comum, né? Não sei, Carolina eu pode gosto falar, muito da minha Dani, frase, não que sei é se falar, já tem isso pergunta. acontece com mais frequência entre as mulheres do que os homens. Porque mulheres são plurais, homens são plurais. A gente não pode dizer que eu nasci mulher, logo terei esse sentimento. Não, como você falou, humano, né? a gente é fruto muito mais do sexo que a gente nasceu, das experiências que a gente passou, né? O que a gente só não pode ignorar é que, além da experiência pessoal, você está inserida numa cultura, né? Num inconsciente coletivo aí, né? Então não adianta nada eu ter na minha casa, na minha escola, um ambiente maravilhoso, mas o filme que eu assisto, a telenovela que eu assisto, né? As imagens que eu vejo falam outra coisa, né? Certo. Ainda tem isso também. Diga lá, Carolina. É a Dani que quer falar. E hoje, assim, foi muito rápido, foi um evento pela manhã, né? Mas como vocês observaram essa resposta, de repente, brilhos nos olhos, né? Porque é uma situação em que essas mulheres estão com uma carga negativa muito grande, né? Estão depressivas, estão se sentindo menosprezadas. Como é que elas receberam hoje essa conversa, esse workshop, né? Elas demonstraram que tem essa esperança de que a vida pode ser diferente, que elas podem até usar esse tempo que estão acompanhando o tratamento para gerar renda e melhorar até os familiares que estão em casa, né? Como é? Não, foi super legal, foi realmente muito gratificante, porque várias com brilho nos olhos, a ponto que uma hora, porque muitas delas, a gente fez uma pergunta, o que você sabe fazer bem? O que será que você pode usar, que você tem capacidade para empreender, né? E invariavelmente muitas têm habilidades com a cozinha, né? Sabem fazer doces maravilhosos, comidas maravilhosas. E daí já foram todas pensando. E daí logo a Alba falou, então nós vamos fazer a cada 15 dias no hospital uma feira onde cada uma vai trazer a sua especialidade. E ao mesmo tempo a gente foi ouvindo relatos, por exemplo, uma delas que é consultora, né? De produtos aí de beleza, ela falou, eu fiz isso antes do meu filho ficar doente e eu não abandonei essa atividade, eu continuo com essa atividade. E é muito bom ver esses relatos, porque uma coisa é eu, que não estou nessa realidade, falar empreenda, né? Outra coisa é uma mulher na mesma realidade falar empreenda. Então eu realmente acho que acompanhá-las e daqui para frente a gente continuar, porque não basta fazer um evento só, a gente tem que continuar dando esse alimento para elas, para continuar nutrindo, eu posso, eu consigo, eu estou numa situação dura, mas eu posso ser protagonista, né? E eu posso me preparar. Então essa foi a principal mensagem e no final elas estavam cheias de ideia, a Érica do Consulado da Mulher já trocou e-mail, a Marcela se comprometeu a fazer pequenos vídeos contando para elas, então eu acho que a gente ficou muito, muito feliz. Isso não tem preço, ver aquele brilho nos olhos e aquele monte de Com ideias. certeza. Legal, é muito importante, né, esse incentivo, porque eu tinha uma tia e um primo, e o meu primo estava com câncer, ele tinha 4 anos. Nossa. E aí ela meio que abandonou a vida dela e a luta dela para lutar a luta do filho dela. Então, assim, ela tinha mais outras 2 filhas e o marido que trabalhava, não sei o quê, e as outras 2 meninas ficaram, todo mundo vivendo em prol do meu primo. Então, ela deixou de ser a Elisângela e ela passou a ser a mãe do Matheus. E ela parou de lutar as coisas dela, ela parou de viver a vida dela para viver a vida do Matheus. Então, assim, esse incentivo e abrir os olhos dessas mulheres, que elas também podem empreender, que elas também podem fazer outras coisas e também ter a vida delas, além de ajudar os filhos, isso é muito legal e é muito importante. E o empreendedorismo é uma maneira que permite se conciliar, né? Porque a gente não quer que elas deixem de ser a mãe do Matheus, mas a gente também não quer que ela deixe de ser Elisângela, né? Ela tem que ver que existe a possibilidade de continuar sendo Elisângela e ser a mãe do Matheus e dessa forma provavelmente ser uma mãe do Matheus muito mais efetiva. Adriana, você falou aqui no início do nosso bate-papo na questão das mulheres, dos mitos, né, em relação à questão do empreendedorismo e do empreendedorismo feminino, mais especialmente, que é disso que nós estamos falando, né? E você falou que um dos mitos é essa questão de você só pode empreender com dinheiro, né? Ou com o chamado capital de giro, pelo menos, né? Um capital inicial e depois um capital que segure esse empreendimento, né? Que os empreendimentos começam a dar lucro a médio e longo prazo, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais disso, até para as mulheres que estão nos assistindo, né? Como é que é isso? Você que trabalha com isso, que lida com isso, você deu um número aqui, um percentual de 40 e tantos % de negócios, né? Que a pessoa começa com a ideia mesmo e sem dinheiro ou com pouco dinheiro.
eu queria que você falasse um pouquinho mais disso. Como é que é? Claro. Acho que isso é mágica ou realmente não é funciona? mágica. É que eu acho que quando você pensa que você vai empreender, você já pensa de cara na estrutura que você tem que ter. Então, sei lá, se eu cozinho, eu tenho que ter uma cozinha cheia das coisas. Se eu vou programar, eu já tenho que ter ou melhor computador, ou escritório. Se eu vou fazer massagem, eu já tenho que ter todo o equipamento completo, Isso, né? Então, quando você pensa dessa maneira tradicional, você acaba encarecendo o custo de começar a fazer, né? Porque enquanto eu não tenho toda aquela estrutura, eu não posso fazer. E o que a gente fala, e esse caminho que essas 40% de mulheres encontram, é que você pode começar diferente. Então, por exemplo, um hábito que é muito comum, eu sei fazer uma coisa, vamos supor, eu sei fazer unha, né? Então, em vez de eu simplesmente fazer a sua unha de graça, eu começo a oferecer. Eu ando ao redor, eu eventualmente não vou no meu salão, mas eu começo dizendo que eu posso na sua casa, né? E nesse sentido, as redes sociais são mídias muito poderosas, porque se eu conseguir botar no meu site, espalhar para a minha rede de contatos que eu tenho a disponibilidade de fazer aquela atividade e que custa tanto, eu vou receber demanda ou eu até vou perceber que não tem demanda, né? Mas então, esse falar, esse ir para fora, isso não é um mito, é uma verdade que as mulheres têm dificuldade, alguns homens também, mas é muito importante, mais do que eu pensar, eu quero o copo de cristal, eu quero a espátula ou a panela de inox. Não, o que eu posso fazer com este mínimo para eu gerar alguns produtos ou alguns serviços e o que vem de lucro disso eu vou reinvestindo no meu negócio e vou aumentando aos poucos. Mesmo porque quando eu faço essas experimentações, eu percebo que o produto que eu achei que era o melhor não é bem o melhor. Porque você fala para mim, não, eu não gostei exatamente desse detalhe, eu preferia que isso fosse de outro jeito. Então, que é um pouco o que até a indústria e empresas maiores fazem. Vamos trabalhar com piloto. Então, eu começo fazendo pequenas coisas e eu vou testando a minha cliente, o meu cliente, o meu mercado. Com isso, eu aprimoro, com isso, eu já começo a gerar um fluxo de dinheiro, de não só saída de dinheiro, mas de alguma entrada, e eu vou conseguindo com mais facilidade fazer o meu caminho. Então é por aí a história, né? É por aí a história. Recentemente, agora, eu estive numa feirinha de economia solidária, né? O que se chama hoje, que é, enfim, que é um conceito e tal. E eu vi uma moça vendendo, inclusive comprei laços de fita. E ela só se dedicou a isso, só faz laço de cabelo de criança e laço em geral. Mas ela faz uma infinidade de laços maravilhosos, assim. Então, é bem isso que a gente está falando, né? Por que você precisa de laço de fita? Não precisa muito, E ela né? tem cartãozinho, se especializou, e ela faz de todo jeito, com vários motivos, faz agora a festa junina, voltados para isso e tal. Eu achei interessante, porque é bem o caso que a gente está falando, né? É bem especialmente voltado para isso. Quer dizer, e por isso que é legal você estar numa rede. Porque daí o seu fantasma não é só seu e você me dá a solução. E, eventualmente, a habilidade que eu não tenho, você tem. Então, por exemplo, o que a gente falou lá? Tinha umas 2 ou 3 na oficina hoje de manhã que tinha uma cara de maravilhosas vendedoras, né? Daí a gente falou, vocês não precisam nem saber fazer nada, vocês vendem o que as outras sabem fazer, né? E daí as outras, claro, remuneram uma comissão para vocês venderem. Porque tem pessoas que têm esse talento, não sei se pode dizer que é um talento, de certa forma, nato, né? Porque para venda mesmo, né? São boas nisso. É claro que tudo pode se treinar, melhorar, se qualificar, enfim. Mas eu acho que há pessoas que realmente têm mais essa facilidade, né? São mais desinibidas para esse tipo de coisa até. E tem outras que não, né? Que já são boas em produzir coisas, né? E às vezes eu posso fazer troca com você, por exemplo. Você é boa de montar site no Facebook e eu sei fazer uma coisa legal. Você monta para mim ou me ajuda a maquiar, deixar o meu site bonito, né, ou minha página bonita, né? E quando entrar o meu lucro, eu dou um percentual para você, né? Em outras palavras, não existe nada tão bom que não possa ser melhorado. Exatamente. E assim elas vão construindo os processos delas para que elas possam oferecer realmente produtos com muito mais qualidade
e obter o retorno sobre o investimento inicial. Né? É isso mesmo. E pensar assim diferente. Não é porque eu não tenho dinheiro hoje que eu não posso te remunerar. E se eu não perguntei para você, eu não posso saber se você não está disposto a fazer isso. Né? Também tem isso, Então, não é? Que a gente perde oportunidades muitas vezes porque não pergunta, não se comunica. Isso, não pede ajuda, né? A gente pede ajuda para tanta coisa na vida privada, verdade, mas a gente pede pouca ajuda na área profissional. A gente pode pedir Há mais muita ajuda. inibição, né? Timidez nisso, Eu né? não vou ser percebida como oportunista se eu pedir ajuda da maneira Porque correta. a gente ainda tem muito aquela coisa de, eu não vou pedir, porque Não eu é? tenho orgulho. É. A gente ainda ouve muito isso, né? Não sei, essas novas gerações já não são muito assim, não. Mas a gente ouvia muito isso, né? Dos pais, então, talvez não, eu tenho orgulho, não vou pedir. E não é por aí a história, né? É que eu sempre ouvi muito assim, pede, o não você já tem. É, se você não pediu, você já tem o não. Se você pedir, se disserem não, você já tinha o não mesmo. Então não custa nada Agora me pedir. chamou a atenção uma coisa importante, a questão do pedir. Tem o pedir por pedir, a maneira de pedir. Algumas pessoas até querem, mas não sabem como fazê-lo. Você tem toda a razão. De que maneira isso é tocado em relação às pessoas? Como pedir ajuda? Como fazer uma troca? Como fazer uma espécie de uma parceria com outras empresas? Enfim. Então, a gente explora muito esse aspecto, porque você tem, acho que, alguns comportamentos meio estereotipados. O primeiro, eu acho que eu sou alguém que mereço ajuda e todo mundo tem que me ajudar. Então, eu peço ajuda, mas eu não estou disposta a dar nada em troca e é meio uma ajuda assistencialista, né? Que não é o caminho que vai te dar sustentabilidade e independência, né? A outra, eventualmente, é isso, eu tenho vergonha de pedir, porque eu acho que é desmerecer, ou que eu vou abusar da minha relação pessoal com você para pedir, né? E o que a gente mostra é que são relações de trocas, né? Então, sim, eu posso pedir ajuda e é muito bom que a gente coopere umas com as outras, mas e uns com os outros, mas a gente precisa ter esse espírito de que então, um pouco é aquela conta assim, né? Eu te dei agora você tem que me dar de volta, não é isso, mas a gente tem que estar disposto a dar e receber do universo, né? Então, acho que quando você tem esse tipo de atitude, você cria um ciclo realmente virtuoso, né? E realmente o que você faz para mim, o que eu posso fazer para você. Com certeza. Dani, temos alguma coisa? Uma participação da Lorena Assunção, de São Brás. Ela quer saber como será o acompanhamento dessas mulheres que participaram hoje. Há intenção de fazer uma rede que oriente essas mulheres até para cursos de capacitação, de repente, porque há vários cursos gratuitos, né? Tem, que a gente falou para elas hoje. Vai ser passada, de repente, uma relação, dependendo de afinidade? Vai, sim. Na verdade, assim, muito transparente, a gente vai ter uma próxima reunião agora com a direção do hospital para desenhar esses próximos passos. Mas hoje, na hora do almoço, rapidamente, a gente já falou que uma dessas coisas vai ser um documento com todos os cursos, porque o próprio hospital, daqui a um mês, vai ter rede Wi-Fi para todo mundo usar e tem a possibilidade de ter alguns computadores lá onde as pessoas entrem e façam. E o que não faltam são capacitações online hoje, né? O Sebrae tem milhares, a Rede Mulher Empreendedora, o site do Facebook do Ela Faz História. Então, assim, FGV. Não tem desculpa. FGV aqui, que nem o Nelson nos fala. Você tem como que é Veduca, que é também uma plataforma que tem um monte de treinamento online. Então, as universidades americanas dão treinamento gratuito, não tem desculpa para não aprender. Se você tem um pouquinho de tempo, tem um computador, tem muitas vezes um smartphone, você consegue. E eu acho que tem muitas histórias inspiradoras. Então, a gente quer que elas assistam vídeos, um de história, outro de treinamento, e assim elas possam construir. Agora, Adriana, assim, duas coisinhas. Quando você fala em histórias inspiradoras, eu queria que você nos relatasse, claro, sem dizer nomes e tal, sem citar nomes, uma dessas histórias inspiradoras, né? Rapidamente, só sintetizando, para que algumas mulheres possam ouvir essas histórias e também se sentirem inspiradas, entusiasmadas a fazer alguma coisa. E a outra o que você sente que essas mulheres estão realmente empreendendo mais, se jogando mais no mundo dos negócios? Como é que tem sido esse desenvolvimento, esse avanço das mulheres? São duas perguntas. Então, a gente vê as mulheres avançando muito. O Brasil, ao contrário de outros lugares do mundo, quando eu vejo a taxa de mulheres e homens no empreendedorismo, estágio inicial, as mulheres empreendem praticamente a mesma coisa que os homens, tá? Então, elas têm crescido muito no empreendedorismo, porque elas realmente enxergam esse caminho, e acho que homens e mulheres no Brasil têm procurado o empreendedorismo, principalmente em épocas de crise, como um caminho para
se perseguir. Então, elas estão lá, a taxa continua indo para cima e é por isso que a gente tem que prestar atenção e apoiá-las, porque elas estão aí. O grande desafio é sair do estágio inicial e ir para um estágio maior, realmente evoluir o seu negócio, tá? Conseguir sair dessa coisa muito caseira. E a outra coisa é uma dessas histórias, assim, bem, que sejam bem ilustradoras, né? Uma história que ilustre bem essa caminhada, essa jornada de uma mulher que começou pequenininho lá e tal. Olha, eu contei duas histórias hoje de manhã que eu gosto, mas tem muitas. O Sebrae, pelo prêmio de liderança feminina, tem muitas histórias. Uma das histórias que eu gosto é do Sebrae, acho que ela ganhou o prêmio, não sei se foi no Distrito, acho que foi no Distrito Federal, ou no Mato Grosso do Sul, não me lembro, mas ela é uma agricultora de morango, ela era trabalhadora da plantação em outras propriedades e ela decidiu ter sua pequena propriedade e ela começou a plantar e ela foi crescendo e hoje trabalha o filho, trabalha acho que o ex-marido e ela já tem acho que uns 6 anos no negócio e cada vez cresce mais e ela vende o morango dela e é uma história super maravilhosa numa área que a gente não é a área que a gente logo liga, né? Porque a gente liga a mulher na cozinha, a mulher na costura, né? Então é uma história maravilhosa e de uma pessoa com condições assim bastante precárias, né? Que não tinha, que foi fazendo suas cooperações, seus arranjos para conseguir. O que diferencia uma mulher dessa das outras, na questão do empreendimento? Quer dizer, o que tem que, quais são as qualidades, né, que um empreendedor tem que ter? Aí, mais especialmente as mulheres, né, onde elas são mais frágeis, por exemplo, nesse sentido. Então, elas são muito frágeis nessa questão de capacitar financeiramente, na capacitação de gestão, né? Então, e eu acho que nessa atitude protagonista, eu acho que essa é uma coisa que a gente vê em homens e mulheres empreendedores. Essa atitude de realmente eu não tenho medo de errar, eu aprendo com meus erros e eu me responsabilizo, né? Então, acho que esse espírito é muito, muito importante e essa vontade sempre de aprender, né? Eu posso ir atrás, eu não achei a solução para isso, mas essa solução existe, eu vou criar. É isso, Nelson? Essas pessoas estão mais voltadas para isso? Na realidade, uma coisa que a Adriana me falou e que me chama muito a atenção é que a gente acaba se impregnando muito pelos ouvidos, que as pessoas dizem, você tem que pensar grande, e aí a pessoa não consegue alcançar o resultado que ela esperava logo ali no início, aí ela vai se desesperando, vai se apontando a cada frustração e ao invés disso ser dar um salto, ser um desafio para ela, enfim, ela acaba definhando. É suficiente que as pessoas pensem positivo, que elas pensem grande para atingir um resultado? Que outras coisas o empreendedor deve pensar? E aí a gente encerra esse bloco com essa resposta da Adriana, tá, Adriana? Diga lá. Perfeito. Só um parênteses, se vocês entrarem, por exemplo, no site da Rede Mulher Empreendedora, eles falam lá das 5, 6 atitudes dos empreendedores, porque você pode ser empreendedor tendo o seu próprio negócio, você pode ser empreendedor no seu trabalho, porque é uma atitude perante a vida ser empreendedor, tá? Então, só que eu falei isso, perdi a sua pergunta, Nelson. Que outros recursos a pessoa pode ter no sentido de só pensar grande para ir para o próximo estágio? Não, então acho que, na verdade, pensar grande, principalmente para as mulheres, é até um desserviço, porque elas ficam com mais medo, né? Então eu acho que é pensar, é prototipar, que a gente chama. Eu faço um mini do que eu quero fazer e eu vou para a rua, e eu vou para campo saber o que está acontecendo. E daí eu vou ajustando, e daí eu vou crescendo. E daí eu chamo as pessoas que nem numa roda como essa. Tive essa ideia, o que você acha, Carolina? O que você acha, Matheus? O que eu faço? Será que eu vou por aqui? Não vou por ali? Que rede que eu participo? Como eu me uno às pessoas? E essas redes têm. E Sebrais da vida e todas essas redes estão aí para ajudar. Então, se você quer empreender, se você acha que esse é o seu caminho, por necessidade ou porque é o seu sonho, vá atrás. Conecte-se com as pessoas que estão fazendo isso. Escute histórias e você vai ver que é bem mais fácil do que você pensa. Ou seja, sem plano vai, mas com plano vai mais rápido, né? Muito mais rápido. Se o chamado é esse, tem que fazer, né, Adriana? Com certeza. Adriana, muito bom, viu, te receber. Acho que foi bem esclarecedor. Você deu aí várias dicas, ajudou bastante as mulheres e os homens também, claro, que querem empreender ou estão empreendendo. Te agradeço muito por você ter vindo, viu? Quando vier a Belém outra vez, quem sabe você virá aqui com a gente para conversar um pouquinho mais. Será um prazer, Renata. Muito obrigada. Obrigada, A Adriana vai sair agora desse bloco, desse intervalo, melhor dizendo, depois desse primeiro bloco.
E a Adriana Carvalho, gente, é gerente de princípios de empoderamento das mulheres na ONU Mulheres, o escritório da ONU que fica em Brasília, e veio aqui em Belém fazer um workshop, ministrar um workshop sobre esse tema que ela conversou com a gente. Tem um intervalo pequenininho. No próximo bloco, batemos um papo com a atriz Carolina Oliveira. A Carolina já é conhecida, é um rosto conhecido da televisão, porque já participou de várias novelas na TV Globo, minisséries e tal, e está aqui em Belém porque ela é a protagonista de um filme, de um longa, que o diretor é o Roger Elahar, que é paraense. E a gente vai bater um papo com ela para saber como ela está se preparando para este papel. Claro, tem mais bate-papo, segundo bloco do programa. E agora conversamos com a Carolina Oliveira, que é atriz e que você deve estar reconhecendo a Carolina das telas, né, da TV Globo, das novelas, das minisséries, enfim. E a Carolina está em Belém, como eu disse no finalzinho do bloco passado, porque ela é protagonista, vai ser a protagonista de um filme do Roger Elahar, que é um diretor paraense, né? E um diretor premiado, inclusive. A Carolina veio bater um papinho aqui com a gente, porque está na fase da produção mesmo do filme, da preparação. As filmagens vão começar no início de julho, né, Carolina? Dia 1º de julho a gente já começa. Bacana. Então, primeiro, te agradecer por você ter vindo. Obrigada. E assim, você já é a primeira vez que você vem a Belém? Não é a já primeira veio, vez. né? Eu já Antes? vim umas 2 ou 3 vezes. Eu tenho amigas aqui, então já vim visitar as amigas e já vim fazer um outro longa também, que chama Encantados, que era um da Tizuka Yamazaki, que falava sobre a pajésia Neida Lima. Isso, lembro disso. E aí A Tizuka viemos esteve aqui no Sem Censura falando da produção desse então filme. foi isso. Aí a gente veio aqui gravar também. E, enfim, já vim outras vezes visitar as Bacana. amigas. Então você já conhece o nosso calor, a nossa gastronomia Já. e tudo mais que a gente tem de bom, né? Já. O calor não é muito bom, mas enfim. Queria que você falasse um pouquinho então desse projeto com Elahar, do Eu Nirvana, do filme, do longa, como foi esse convite, por que você aceitou, né? O que te levou a aceitar a fazer esse personagem? Eu já estou conversando com o Roger já tem quase um ano, que a gente já está nisso de vamos fazer. E Você já conhecia ele? Não, eu não o conhecia. Ele conversando com a Dira Paz, Dira eles são Paz. amigos, e aí ele falou do roteiro para ela e falou que tinha pensado em mim. E aí na mesma hora a Dira me mandou uma mensagem, aí o Roger me mandou o roteiro, eu li o roteiro, fiquei apaixonada, porque é lindíssimo, assim, é um desafio para qualquer ator. Aí eu falei, vamos fazer. Foi na hora. Agora é um papel, acho que todo papel, todo personagem para o ator, né, é um desafio, de certa forma, Sim. né? Por mais simples que seja o personagem, que não seja um personagem muito complexo, mas sempre é um desafio, né? Mas assim, o que te impressionou mais nesse papel, que você disse, é lindo e tal, o que te disse, não, eu gostei mesmo, eu quero fazer por isso, o que foi? É que essa personagem, ela tem muitas, como a gente fala, muitas curvas e muitas cores, então é muito difícil, porque assim, a história é a seguinte, ela ficou em coma 1 ano e pouco, um pouco mais de um ano, e aí quando ela acorda do coma, ela não consegue mais dormir, ela não se lembra de todas as coisas que aconteceram na vida dela até lá, e ela não dorme mais. Então, o filme acompanha esse estágio dela, de exaustão e de que a cabeça dela também começa a não funcionar muito bem, e aí o corpo que ela estava progredindo já regride. Então, eu como atriz tenho muitas nirvanas para fazer. Tem a nirvana que acabou de acordar, que está bem, aí tem a nirvana que não está tão bem fisicamente, aí tem a nirvana que não está tão bem da cabeça e está bem fisicamente, tem a nirvana que está ruim de tudo. Então isso, assim, pra mim é um grande desafio, mas está sendo muito gostoso desafio construir. físico também, né? Sim. Assim, no sentido de que você vai ter que emagrecer bastante, Sim. mais magra do que você já Já é, você já é emagreci. lindamente magra. Mas assim, como é que é isso? É isso, eu já estou num trabalho com uma ortomolecular, a doutora Sara Bragança lá do Rio, e a gente já vem fazendo essa preparação, porque eu não posso ficar doente de verdade, não posso perder todos os meus músculos de verdade, tem um limite. Então a gente já veio fazendo um trabalho muito de formiguinha mesmo, bem cauteloso e tal. E aí agora nessa última semana, antes de a gente começar a filmar, eu só posso comer sopa. Que é pra ficar, vai ser triste. Uma semana só sopa. É isso? Uma semana só de sopa. Uma semana antes de filmar. Café, que é almoço e jantar, sopa. É. Essa dieta que nós No temos caso, que fazer. a próxima Nós não, semana. Não Próxima semana. Só no caso semana que vem. Então Mas eu já é tô duro, sofrendo. é duro. Porque tem uma Cairo bem do lado ali do meu hotel. E Você é louca pra tomar sorvete, né? louca pra tomar sorvete. Eu tomei sorvete esses dias. Não pode Mas tomar tudo nem bem. açaí. Não.
Pode, se Açaí, for... se for quentinho, a gente fala que é sopa, né? você toma açaí. Olha, eu dizendo pode, como se eu fosse a ortomolecular, mas assim, porque açaí, né? Sem açúcar e sem farinha, claro. Sem farinha, que é bem diferente do que a gente toma lá no Rio, né? Isso. É praticamente uma vida de atleta, né? Porque tem que ir pra academia todo dia também, tem essa. E Mas aí, eu gosto, mas eu gosto muito de vocês, esporte. quer dizer, você está na fase de preparação, Sim. aí em julho começam Em julho eu começo a filmar. a filmar. Mas aí você já fica direto aqui em Belém? Já fico direto. São 7 semanas aqui, direto, sem voltar pra casa. Mas eu trouxe os meus cachorros, Quantos cachorros? 2, pequenininhos. No hotel? Estão no Aham. hotel? Sim, aí eles passam o dia brincando na creche e depois voltam pro Que hotel. maravilha. Porque senão eu não ia conseguir ficar aqui esse tempo todo sozinha. Também tem isso, né? Nelson quer fazer perguntas, se a Dani quiser fazer também, telespectador, se quiser fazer, o Matheus, se quiser fazer uma pergunta para a Carolina, podem fazer. Eu só estou imaginando o sacrifício que ela tem que fazer com a nossa gastronomia, tem que tomar sopa, né? Pois é, eu tava falando com o Thiago Castanho, do Remanso do Bosque, esses dias, e falei, tô louca pra ir aí, mas... Pede para ele fazer sei algo falar. bem light para você. eu vou falar. Peixe calorias. e tal. Você dá uma segurada, né? Uma das coisas que eu mais admiro é esse profissionalismo, é esse sacrifício que a pessoa faz, porque tem muita gente que tem o sonho de ser atriz ou ator porque só vê o glamour. Só que ali é só a cereja do bolo, né? É a preparação. Zero. O glamour é só meia hora que você tá no tapete vermelho, é só a ralação. Exatamente, a preparação, o laboratório, as experiências pelas quais vocês emprestam ao personagem. Sim. Isso é uma coisa que é interessante, você falou, tipo, do comprometimento. Eu não teria comprometimento com uma dieta pra mim, Carol. Tipo, eu adoro comer, eu amo bolo. Eu tenho uma amiga aqui que ela faz bolos maravilhosos, eu amo bolo. Mas como é pro trabalho, eu fico focada. Se não fosse pro trabalho, se fosse só pra Carol, eu não ia estar nem aí. Parabéns, Carol. Parabéns. Realmente, eu acho que não só no teu ramo, mas eu sonho com um país onde os profissionais façam isso em todos os setores da economia. Sabe, emprestar um pouquinho desse sacrifício, não para fazer um personagem, mas realmente a título de profissionalismo que você faz para poder entregar uma arte realmente para nós, o público, se deliciar. Isso é fantástico, porque a gente vai sentar na poltrona e é muito fácil sentar na poltrona, assistir, mas a rotina de vocês anterior... A rotina é difícil, o processo é cansativo, mas eu amo o que eu faço, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. E eu sei que o resultado vai valer muito a pena. Então é para isso que a gente faz, é realmente para poder emocionar as pessoas e tocar as pessoas de alguma forma. Então se eu fiz isso, tá tudo bem. Agora, Carolina, eu queria que você falasse um pouquinho então da tua carreira, né, da tua trajetória, já que você falou dessa tua paixão pelo que você faz. E aí o telespectador talvez não lembre, ou alguns devem lembrar, claro que você começou no Hoje é Dia de Maria, né? E você começou muito pequena, com 9 anos. Eu queria saber como foi isso. Quer dizer, você com 9 anos, como foi que você foi levada para fazer esse papel? Se houve um teste, se você pediu para sua mãe, ou se foi algo que surgiu de um outro lugar. Como é que foi essa história? Essa história é muito doida. Porque um dia, do nada, não sei porquê, não sei de onde veio isso, mas a gente morava lá no interior de São Paulo, em São José dos Campos, a minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, ia para a escola com meu irmão, tudo normal. Um dia eu falei pra minha mãe, me leva numa agência que eu quero tirar um book de foto. Eu não sei de onde é que eu vi isso. Não sabia que isso existia, não sei, como foi. Aí ela falou, por quê? O que você quer? De onde você tirou isso? Você quer ser atriz? Você quer ser modelo? Você quer ser cantora? Você quer ser o quê? Eu disse pra ela, nada, eu só quero ter foto bonita minha pra guardar quando eu crescer. Aí ela falou, tá. Daí ela me levou numa agência lá de São José. E aí, para fazer o book, tinha que fazer um curso de modelo e não sei o que, e custava não sei quanto, e não sei, blá, blá. Meu pai é motorista de ônibus, então, não fazia parte da realidade da minha família pagar um curso de modelo para criança ter foto quando ela crescer. Aí, minha mãe conversou lá e tal, e eles falaram, não, mas a gente ficou interessado na sua filha, não sei o que, e me deram de presente o curso e o book. E aí, a partir disso, me chamaram para o teste do Dia de Maria. Na verdade, eu estava num teste em São Paulo, de um programa de entrevista infantil. E aí eu tinha que entrevistar pessoas com um cachorro na rua. E sem querer, uma dessas pessoas que eu entrevistei foi uma mulher de uma agência de São Paulo que estava procurando uma criança no meu perfil. Só que foi na semana que vem que ela... Uma semana depois que eu conheci, ela foi chamada na Globo e pediram uma criança com meu perfil. Aí ela lembrou de mim e foi até São José. Sei lá como que ela fez pra me achar. Realmente tinha que ser, né? E aí me chamaram pro teste depois. Assim que, foi o meu segundo contato com a câmera na vida, que primeiro tinha sido esse outro teste aí.
Aí você foi até a TV Globo. Aí eu fui até São Paulo e fiz o teste do Gigi Maria. Foram vários testes, eu não me lembro É isso que eu ia direito. perguntar. Você lembra o teste? Lembra mais ou menos a cena? Como é que é esse teste? Lembro. A cena eu lembro. Era a cena que ela falava com a Santinha na beira do rio. E aí eu tive que decorar esse texto, eu não sabia o que era decorar texto e tinha que cantar uma música, que era Se Essa Rua Fosse Minha. E eu nunca tinha cantado na vida, não conhecia a música, minha mãe me ensinou a música, eu aprendi a música. Eu não lembro do teste em si, mas eu lembro que depois desse teste teve outro, que aí eu tive uma preparação com o professor de canto para cantar a música, e depois... Aí já veio a fase da preparação e aí... Mas demorou. Não demorou. Tipo, eu lembro que quando eles falaram, minha mãe perguntou, mas quando a gente sabe a resposta? Eles falaram, não sei, pode demorar de 4 dias até 2 meses. Tá. É um período bem... mas aí... Algo bem mas é, tipo, uma objetivo, semana, né? Preciso. Uma semana depois, mais ou menos, a gente já estava no processo. Acabou sendo mais rápido. Então você foi meio, né, de roldão, digamos assim. Fui indo. Eu não sabia muito o que estava acontecendo. Mas eu estava gostando. Diga, Dani, quer fazer Temos pergunta? uma participação aqui da Marta Severino, da Batista Campos. Ela quer saber, ela pergunta se o diretor desse filme é o mesmo que fez o filme com Leuci Medeiros, que foi para Cannes. Sim, né? Ele disse que ele disse que recentemente viu um espetáculo com esse ator e quer saber se ele é paraense mesmo. Ele está no elenco desse filme? Aí você já respondeu sim, né? Sim, é o mesmo diretor. O Leuci está nesse filme também. Ele faz um papel super legal. Ele faz o fisioterapeuta da Nirvana. E ele é paraense. Isso, e o Roger Elahá é amigo nosso aqui de produções da TV Cultura. E esse filme é Juliana contra o Jambeiro do Diabo pelo Coração de João Batista, não é isso? Foi por essa produção que o Roger esteve em Cannes, não é isso? Sim. E aí a gente vai fazer um trabalho lindo para ir para Cannes de novo. É extenso. Legal. Deve você fazer uma pergunta lá. E aí, assim, naquele momento que você estava fazendo o teste com 9 anos, alguém fez pressão, assim, sobre você? Não, nenhuma. Nenhuma. Eu acho interessante. que, eu não sei direito, mas eu acho que minha mãe também não sabia muito o que estava acontecendo. Porque eles não falaram pra gente, você tá vindo fazer um teste pra ser protagonista da próxima minissérie da Globo. Ninguém falou isso, a gente nem sabia direito o que era. Aí depois que foi caindo a ficha, assim. Mas a minha ficha, na real, nunca caiu. Eu nunca tive nenhuma pressão. Era sempre, minha mãe me dizia, se você não estiver gostando, me fala que a gente vai embora. Tipo, hoje eu sei que eu não podia ir embora nada, mas isso como quando criança me deu uma calma, tipo... Claro. Então eu não tive nenhuma pressão, assim, toda a equipe, o diretor Luiz Fernando, todo mundo me tratou com muito carinho, muito cuidado, justamente para não me assustar, porque eu saí lá, tipo, da minha escola pública pro Projac junto com a Fernanda Montenegro. Então, tipo, era pra ficar meio louca, mas eles tiveram muito cuidado comigo. Com o passar do tempo, você chegou a fazer alguma preparação para profissionalizar mais? Porque até então você estava fazendo de forma intuitiva. Sim, te descobriram, te chamaram. Fiz. Foi assim, quando eu tinha 14 anos, eu comecei a fazer Caminho das Índias. E aí, até então, eu estava sempre na intuição. Eu não sabia, tipo, eu sempre soube que a atriz tinha que estudar, mas eu nunca tinha tido tempo, até porque estava saindo sempre de um trabalho pro outro. Qual era o seu personagem do Caminho das Índias? Caminho das Índias eu era Shanti. E eu era rebelde, era uma indiana rebelde que não queria casar, queria estudar, e acabei fugindo pro Brasil pra dançar em Bollywood. E aí eu trabalhei com o Tony Ramos, e o Tony sempre dizia, que alguém sempre fala pra você no set, dá um passinho pra frente. Aí eu sempre dava um passinho pra frente, mas eu não sabia por que eu tava dando um passinho pra frente. Aí quando falavam com o Tony, ele falava, porque a minha luz é essa aqui, a minha câmera é aquela. Então eu fui entendendo que tem essas coisas técnicas pra saber. E que, tipo, faz parte de ser uma boa atriz, eu saber me posicionar na televisão, pra câmera. né? Na câmera, no sim. estúdio e Não tal. adianta só eu estar aqui chorando e fazendo a minha cena se, tipo, eu tô fora da luz e se eu tô fora da câmera. Então eu comecei a entender que eu precisava saber essas coisas. Aí eu falei, não, tá bom, então, agora depois desse trabalho eu quero estudar. E aí comecei a fazer, fiz vários cursos. Eu não fiz uma faculdade inteira, porque eu nunca tive tempo, mas eu fiz vários cursos. Eu fiz curso com aqui no Brasil, eu fiz fora do Brasil, fiz com Teatro de Soleil, fiz várias coisas. E aí foi isso que me deu base também para saber que é isso que eu gosto. Porque em um momento eu me perguntei, será que é isso mesmo? Vamos tentar outra coisa, tentar fazer outra coisa. Mas aí, quanto mais eu fui entendendo o que eu faço, mais eu fui gostando e mais eu fui tendo certeza que é isso que eu quero.
e não tem como Tem, fazer Dani? outra Tem uma coisa. pergunta minha. É Diga. porque a sua personagem é uma ribeirinha, não é isso? Aí é E do filme, né? Do Já filme, desse voltamos filme para o novo. filme. Como é tal o laboratório, né? Porque você tem um físico muito parecido com paraense, com a paraense. Como é que está o laboratório para ser uma ribeirinha agora? Então, ela é lá de... Além de perder peso, ela é lá né, da que Ilha você do vai perder. Cumbu. E aí, eu ainda não fui visitar, mas isso já tá no meu cronograma, porque agora eu tô mais focada em entender como é o corpo dela, de pessoa que saiu do coma e que fica mal e que fica bem. Então, essa semana eu fiquei bem focada nisso, nesse corpo, e também de ver o sotaque, porque eu já tô toda errada. Não tem mais, tipo, a Carol não sabe mais falar porta, se fala porta, o que a Carol fala? Então, eu fiquei... Você vai ter que dizer égua. Égua, vou. Não, porque a gente tá vivendo agora essa história da novela da Globo, das 9, né? É. Como é que é o nome? Isis Valverde. Os personagens paraenses. Não, o nome da novela que eu esqueci agora rapidinho. Como é que é? Todo mundo esqueceu. Ih, gente, a gente esqueceu. a Foi novela. um branco, mas enfim. É a novela que tem os paraenses e aí muitas pessoas aqui... A Força do Querer. A Força do Querer. Boa. E aí muitas pessoas criticam porque não estão usando o sotaque direito, os atores não sabem fazer o sotaque, como o nosso e tal. Tarará. E criou-se uma polêmica, digamos assim, uma polêmica até certo ponto divertida em relação a isso. E aí, como é que está a tua preparação em relação a isso? Ao sotaque, à pronúncia, a colocar essas palavras, né, que são palavras nossas, daqui a essas Então, o filme interjeições não tem e tal. muita gíria, não tem muito égua, não tem muito pai d'égua, não tem muitas essas coisas. Tem pouco. Mas o sotaque é uma coisa que eu não tenho como fugir. Até porque eu tô trabalhando com muitos atores paraenses, então se tá a Carol falando, então vamos comer lá dentro pra pegar não sei o que da porta. Tipo, não pode, né? Aí, então eu tô estudando. Esse porta você já não pode mais já falar. não pode mais falar. Vai Nem ter que mais. falar- Ninguém fala nem- mais, nem não, festa. A gente não. fala mais e festa agora. Você tem que Então- falar festa, mais e porta. E porta. Então eu tô trabalhando nisso, assim, bem em cima do texto mesmo, pra saber, tipo... É porque pra mim não é tão difícil, porque eu tenho as minhas amigas daqui, então eu já tô Isso. acostumada a ouvir. Então quando eu chego aqui não é um choque muito grande, porque eu já tô acostumada a ouvir as minhas amigas falando banana, que vocês não falam banana. Então tá sendo bem divertido, assim, eu tô testando bastante com elas, e também o Cláudio, que é o nosso coach do filme, tá me ajudando bastante. Que bom, né? Temos mais participação Diga, do Dani. telespectador. A Silvia Paixão, do bairro do Reduto, diz que é tua fã, te acha muito talentosa, Obrigada. que te acompanha pelo Instagram, sempre vê no teu Instagram, inclusive o corte de cabelo, né? E que achou ótimo, e que também adorou os teus trabalhos em Hoje é Dia de Maria, Páginas da Vida e Caminhos da Índia. Diz para você ser bem-vinda. Obrigada, E a obrigada. Silvia? Eu tô amando estar aqui em Belém, tá todo mundo sendo muito legal e carinhoso comigo. Tô amando, obrigada. Foi a Silvia que fez essa pergunta? Silvia, do Reduto. Aí, deixa eu aproveitar essa pergunta da Silvia e falar de assédio de fã. Como é que a sua vida mudou? Se você é muito assediada, se as pessoas... E se isso te incomoda ou não te incomoda? Você lida bem com isso? Então, eu acho que eu lido bem com isso, porque é desde cedo. Então eu aprendi que tem certos lugares que se eu não posso ir, se eu não quiser tirar foto. Então, mas eu aprendi Quase também... todos, né? Imagino, não? Não é tão assim. Eu não sei se é porque eu moro no Rio e aí no Rio as pessoas estão acostumadas a ver o carro verdade. remo na praia. Elas não ligam pra Carol na praia. Mas assim, tá todo mundo muito acostumado no Rio. Então, e eu sei também que quando eu tô fazendo novela que tô no ar, é muito pior. Ah, com certeza. Pior, entre aspas. Então, se eu saio de casa, porque eu já sei que isso vai acontecer, então eu já saio de casa de bom humor. Se eu não tô de bom humor, eu não saio de casa. Porque tem Entende? que Mas eu não sei, eu entendo isso muito, porque eu sou fã de várias pessoas. Então, assim, se eu vejo uma pessoa que eu sou muito fã ali na rua, é óbvio que eu vou querer conversar com aquela pessoa e eu vou querer ir tirar foto com aquela pessoa, porque vai saber quando eu vou ver o meu artista preferido de novo. Então eu acho muito legal, assim, fora que é um carinho muito gostoso de receber, assim, as pessoas te admirando pelo seu trabalho, pelo que você faz. Não é tipo, você é bonita, então vem tirar uma foto comigo. Não é assim, é tipo, as pessoas, elas realmente, elas sempre entram junto no trabalho junto comigo. Então isso é muito legal, é muito gratificante. Como você disse que você é fã também de muitos artistas, de muitos atores e tal, você já contracenou e já deve ter encontrado com certeza com atores que você admira no seu trabalho e tal. Já.
Como é que é isso para você, contracenar com um ator que você admira muito? Te deixa mais nervosa? Nossa, na época do Outro Dia de Maria eu não tinha noção do que estava acontecendo, né? Não tinha noção do que era Fernanda Montenegro e Osmar Prado ali, tipo, comigo. Mas quando em Caminho das Índias, eu tive uma cena com o Lima Duarte. E aí eu fiquei, tipo, meu Deus, o que eu vou fazer agora? É o Lima. Tipo, é o seu Lima Duarte, sabe? O que eu vou fazer aqui agora? Fiquei nervosa. Aí, mas ele foi mega fofo. E ele falou, ele sentou comigo pra passar o texto e não sei o quê. Ele foi realmente muito legal, assim. Você vê que os grandes atores, eles são sempre muito humildes e muito dispostos, muito generosos. Né? Tanto o Tony, tipo, aqui o Tony eu já estava acostumada, porque ele era meu pai. Mas o Lima, assim, então você vê que eles são realmente muito generosos. Então, acaba que depois eu fico mais calma, mas no começo eu fiquei, ai, meu Deus. Temos mais alguma pergunta, gente? Porque daqui a pouquinho eu vou chamar o intervalo. Dani, Nelson quer fazer alguma pergunta pra gente encerrar? Eu só queria te dar os parabéns e, assim, aquilo que eu acredito de verdade. Os grandes ícones, eles, na realidade, eles têm a capacidade de descer ao mundo dos mortais, né? Você falou aí, Lima Duarte, Tony Ramos, sim, é isso. Sabe? Osmar Prado, só referências. E o quanto eles foram generosos. Então, isso é uma coisa que me chama muita atenção, porque a gente só conhece o artista no palco, mas é fora do palco, como cidadão, que ele revela a verdadeira missão dele de levar a arte para o público, para o povo. Então, parabéns aí a você, por todo o teu trabalho, por toda a tua arte, e obrigado por estar trazendo tudo isso para nós. Obrigada é um prazer para mim poder fazer isso. A gente fica aguardando o filme, mas eu tenho uma curiosidade, uma pergunta para finalizar mesmo, a gente fechar o bloco. Como é que é a rotina do trabalho do ator na televisão? Como é a sua rotina de capítulo, de gravação? Como é que é isso? Na TV fazendo novela não existe, fazendo novela. Existe rotina. Que é? Não, rotina que eu digo assim, é lógico que cada dia é um dia, mas eu digo assim, como é que funciona? Você grava todo dia, é de acordo com as cenas? Depende muito de quanta cena você tem. Você chega no estúdio, aí você se prepara, veste o figurino, como é que é isso? Depende muito de quanta cena você tem e de quantos cenários você tá. Porque de repente você tem muita cena, mas só tá em um cenário. Então você só grava 1 ou 2 dias na semana, que são os dias que aquele cenário tá montado. Então depende muito. Mas normalmente a gente grava cenas no estúdio de 1 da tarde até 9 da noite. E aí se você tem externa, geralmente é de manhã. E aí é assim. E aí é só chegar lá, aí troca de roupa, vai pra maquiagem, come alguma coisa e aí fica dentro do estúdio o dia todo. Ou da externa, depende. Mas é bem corrido. Gravando é muito corrido, É bem corrido, é bem diferente do cinema. Que lá, tipo, no estúdio a gente tem 4 câmeras. E a luz que muda, é tipo aqui. Então é tudo muito mais rápido, muito mais fácil. Então a gente chega a gravar 40 cenas num dia. Enquanto no cinema a gente só grava com uma câmera e não sei o que, demora muito mais. A gente grava, sei lá, 3 ou 4 cenas por dia. Você gosta mais do cinema, da TV, de atuar? Não tem como escolher, porque é muito, muito diferente. O processo todo é diferente. Tipo, na novela você não sabe o que vai acontecer no último capítulo. Às vezes te dizem que vai acontecer uma coisa e acontece outra. Então, e no cinema você pode se preparar melhor. E aí é um trabalho muito mais profundo e muito mais preparado. E na novela já é mais dia a dia. Então é É pique mesmo, né? E é para quem tem pique, claro, né? Porque é corrido. É, bem corrido. Muito bom, Carolina, te receber. A gente fica torcendo pelo filme do Elahá, né? Que é o diretor desse filme, que a Carolina está aqui em Belém e que vai começar a filmar em julho, que é o Eu, Nirvana. Isso. Vamos ficar aguardando. Bom trabalho para vocês. Obrigada. Um beijo enorme. Você vai continuar com a gente. Sim. Já estamos de volta. Último bloco do programa, mais um bate-papo. E agora a gente conversa sobre música na entrevista com o Matheus Estrela, que está aqui conosco. O Matheus é músico, é compositor, produtor musical, é paraense, é super jovem, você está vendo. E ele está com lançou um single com 2 músicas, que é o STRR, a gente já vai entender porque que é STRR, que é o primeiro trabalho solo dele, que já participou de outras bandas, né, Matheus? Antes da gente falar desse trabalho, eu queria também começar como eu comecei com a Carolina, para você falar um pouquinho da tua trajetória, né? Já que você integrou outros grupos, outras bandas, como é que é essa tua relação com a música e até chegar agora a esse trabalho, então, que é só você, que é só seu. Diga lá. Ótimo. Obrigado pelo convite, primeiro. Eu sempre toquei desde novo, comecei com banda cover, tocando na noite. E eu comecei trabalhando mais sério com a Maraú, que é um projeto de música brasileira que eu tenho, com um outro amigo, uma dupla. A gente lançou um álbum em 2016, começo de 2016, o qual eu produzi também, gravei, fiz a mixagem, a masterização, participei do processo de produção. E hoje em dia eu toco com a Maraú ainda ao vivo e faço parte da Bloco de Bones como músico contratado, né? Eu toco sintetizadores. Que é outra banda, Exato, né? Que é outra banda. E até eu cheguei até agora em 2017, eu estou há mais ou menos 7 meses, 8 meses produzindo esse trabalho,
que são 11 faixas. E os singles que eu lancei, né, um lado A e um lado B, eles são cartão de visita, eu gosto de falar assim, para todo esse trabalho, todas essas 11 faixas que eu tenho produzindo para a pessoa que ouvir ter uma noção de como é que vai, o que vai vir depois, né? Agora, assim, você é integrante de bandas, de outras bandas, de grupos e tal, e agora você se lança sozinho, né? Tem que ter coragem para isso, eu imagino que sim, mas como é que foi essa tomada de decisão? Assim? Bastante. Mas é legal porque eu tenho mais autonomia para fazer as coisas. E também comecei a me nomear como produtor musical também, que eu acho que é a minha principal função. Além de ser compositor, eu era compositor na Maraú, sou compositor na Maraú, e nesse projeto também tem composição minha em todas as faixas. Eu gosto de me chamar de produtor musical porque eu gosto de produzir, de dirigir as coisas. Eu também produzo para alguns outros artistas daqui, eu estou produzindo o segundo EP do Rei, né? Que é um artista que está começando, que tem um som muito legal. Estou produzindo um cantor pop que está surgindo agora, que é o Demetrius, que é o que eu gosto de fazer, de produzir. E é jovem também, como jovem você? Também jovem. O STRR, né, esse projeto é de música eletrônica, ele foi todo feito em casa e eu masterizei no Jungle Studio, pelo Paulo Rosa, um produtor musical também daqui, engenheiro de som. É um projeto todo feito em casa, sonoridade bem digital e bem diferente de tudo que eu fazia, né? Eu trabalhava com música brasileira, tocava violão, né, violão de nylon, samba, e eu comecei a escutar outras coisas, ter outras referências e quis fazer o STRR e me lançar solo. Nele eu toco sintetizador, programo teclado, programo bateria, que eu sou baterista também, e eu faço algumas guitarras, mas a maioria das guitarras eu convidei o Matheus Silva, que é outro músico daqui, para fazer o arranjo junto comigo, e eu dirigi ele, né? E as vozes eu não canto, eu escrevo a letra, faço a melodia vocal, mas chamo outros artistas que eu admiro para cantar. O Felipe Alencar, que foi o rapaz que fez também todo o trabalho, a identidade visual do meu projeto, ele é o cantor da Bloca de Bons, guitarrista também, participou comigo, e eu convidei para fazer a primeira faixa do single, que é Under My Bed. Aí ele canta, Ele canta, né? A música que eu compus e escrevi. A outra, que é Digital Boy, é uma faixa instrumental. Porque o álbum vai ser assim, né? Vai ser metade com voz, né? Cantado por artistas que eu convido, e a outra metade vai ser instrumental. O álbum que você já vai tá trabalhando nele. E eu tô vendo estratégia de lançamento, como é que eu vou divulgar o resto dessas músicas. Tá começando, né? Bacana, é um empreendedor, né? É um É empreendedor. um artista empreendedor. Na verdade, eu já ia perguntar para ele se tinha alguma coisa no ramo da música que ele não fizesse, mas ele já até respondeu, eu não canto. Tá, tudo bem, pelo menos isso, né? Porque toca de tudo. Como é que é para você, em relação a essa cultura? Você escolheu aí emplacar agora no ramo de música eletrônica. Né? Como é para você agora a aceitação em relação ao público desse trabalho aí de música eletrônica? Tá sendo ótimo, porque assim, aqui em Belém do Pará está crescendo muito. Os artistas e compositores daqui estão crescendo e as pessoas se apoiam muito aqui, eu percebo muito isso. Então o público está recebendo muito bem. Esses dois singles, eu falo música eletrônica, só que é algo muito amplo, né? Porque dentro da música eletrônica tem muita coisa. E aí esses dois singles, se for para ser mais específico, tem muita influência de house, que é aquela música que tem influência da música de discoteca dos anos 70 e tal, e depois vem a música eletrônica. Tem um pouco de synth pop, que é aquele rock sintetizador que veio na década de 80. New e eu acho que vai mais... Depeche Mode, Perfeito, isso. Information Society. Isso, perfeito. E aí eu acho que se dá para caracterizar mais o que eu faço, eu acho que tem mais influência de synth pop e de house. Eu gosto muito de house dentro da música eletrônica. Muito e bom. Tudo que eu já escutei também influencia, né? Tudo de música brasileira que eu compunha antes na Maraú, de rock, já escutei muito rock, todo tipo de rock. Então acho que tudo isso vai participando. O que é que mais está influenciando hoje nas tuas composições? Onde você se inspira? O que influências você tem hoje, não de banda, né, mas das circunstâncias para poder fazer o teu trabalho? No começo eu estava muito inseguro porque eu não canto, eu não gosto da minha voz. Como é que eu vou fazer um projeto solo sem cantar? E aí eu já comecei a acompanhar mais o trabalho de outras pessoas que são produtores musicais, também são compositores e não cantavam, convidavam pessoas para cantar. E aí eu fui me inspirando muito nesses trabalhos e até eu penso para fazer shows ao vivo inspirado nessas pessoas. Né? Tem um artista chamado Flume, é uma pessoa que eu gosto muito, produtor musical de música eletrônica, de future bass. Tem o Kai Tranada, que ele é canadense haitiano, que ele é fantástico, ele já faz um lance meio R&B, hip hop, e nesse mesmo esquema, né? E ao vivo eles discotecam, e eles também trabalham com programação, com controladores, e como a gente produz, né, eles têm a faixa aberta,
já que a gente gravou tudo, pessoas gravarem, a gente tem esse acesso, tem a faixa aberta no computador, e aí eu vou improvisando, soltando essas faixas. Coisa que o Flume, por exemplo, faz, o Caetranada. E é muito legal, eu tenho ficado de olho muito nessa galera. No JMXX, que é um produtor também, que eu gosto bastante. Agora, Matheus, como é que foi a tua, assim, desde pequenininho? A gente começou com a Carolina contou a história dela aos 9 anos, já estrelando aí uma minissérie na Globo. Como é que foi você, a tua relação com a música? Você estudou música? Você foi influenciado também por algum parente? Então, como é que é esse teu caminho? Desde criança eu sempre gostei muito de música. O meu irmão sempre tocou, tem um irmão mais velho, então eu já ia, coisa de irmão mais novo, já ia pegando. E a minha família sempre teve um envolvimento com música. É uma família musical, então, de alguma forma, né? Eu tenho um primo que toca também, o Lucas Estrela, toca guitarrado, técnica guitarrada. Só que eu gosto muito e admiro muito o trabalho dele, então a gente desde pequeno sempre tocava junto, sempre brincava. Tem outro primo que também toca, que é o Pratagi, também faz música autoral. O meu irmão nunca tocou em banda autoral, mas ele sempre toca guitarra, toca outros instrumentos, então a gente sempre teve esse contato em família desde criança, então sempre foi algo muito natural. Sobre a aula formal, eu já tive aula de piano, aula particular mesmo, em casa, sem nenhum instituto. Já tive um pouco de aula de violão e também um pouco de bateria. E depois eu aprendi as coisas de forma mais autodidata, tanto questão de mixagem e produção musical. Você foi se virando, estudando sozinho, legal, Desde os 15 anos eu comecei mais ou menos a brincar de produzir as coisas, né? E esse é o mercado aqui em Belém que você acha que é promissor? Quer dizer, você pretende continuar e fazer isso? Profissionalmente você já faz, mas continuar fazendo isso, quer dizer, é isso que você quer para o teu trabalho, para a tua vida? Como é que é? Pretendo, claro. A música faz parte da minha vida, né? Sou compositor, então é meio difícil eu me imaginar sem compor, nem que seja para mim ou... Mas a questão também da produção, você quer continuar fazendo? Sim, quero continuar fazendo. Meu desejo é lançar esse álbum e continuar produzindo, né? Continuar com a Maraú também. Que você quer continuar com tudo. Continuar com música. Eu quero fazer, quero produzir. Acho que isso é mais importante. Eu quero fazer. E como ele tem talento, né? Sobra, aí dá pra fazer um pouquinho de cada, né? Sobre ser promissor, como assim, promissor? Não, eu digo assim, o mercado mesmo, Belém, eu falo de ganhar dinheiro. É difícil. Sim, vamos viver disso mesmo ou não? É difícil. É profissional porque eu recebo para tocar, de certa forma eu recebo por streaming, mesmo que não muito eu recebo, então é um trabalho profissional. Mas é difícil, é um mercado difícil, né? Mercado já. Mas mesmo assim você quer continuar. É um mercado que é difícil se a gente estiver falando de um único ponto. Sim. Né? Mas pelo que eu vejo, você é uma pessoa muito talentosa, você vislumbra. Quais são os teus sonhos assim, de futuro, as tuas aspirações? Tipo, qual é o próximo passo? Claro que o dinheiro é muito importante, né? Mas acho que a gente recebe de várias outras formas, né? Isso. Então, por exemplo, estar aqui é uma forma muito legal de reconhecimento. Isso. As pessoas ouvindo, as pessoas escutando, comentários, pessoas que eu não conheço, pessoas de outros países, dando algum feedback. Isso é muito bacana. Então, sempre os próximos passos eu acho que é crescer mais. Eu lançar esse álbum, fazer shows legais ao vivo e circular. Quando? Eu não tenho uma data ainda. Não tem, né? Vai indo. Ele está pronto, mas quero fazer com bastante cuidado. Como é que você vai fazer para, né? Aí também como é que você vai conseguir dinheiro, né? Sim, para bancar a prensagem. Para bancar também, tudo isso, né? Por enquanto está totalmente independente o processo. Pois Tira tudo do meu bolso. Você falou de prensagem, mas isso é que, desculpa, eu não entendo, mas a gente ainda faz CD, tipo, físico? Faz. Porque pra mim é sempre tudo no Spotify ou no iTunes. Isso é muito bacana, né? Porque o mercado, ele muda. Então, a gente não prensa porque é importante ter a mídia física, né? Dizer que existe. Então, acho que é legal nem que seja algo mais simbólico. Entendi. E as pessoas compram também. Agora o acesso no Spotify, no Deezer... porque, por exemplo, o meu computador não tem nem onde colocar CD. Mais, né? Não tem. É triste. O carro também não tem. Então, eu fico pensando, tipo, vai prensar CD. De repente, talvez seja uma ideia lançar no Spotify, que atingir mais gente e tudo mais. Mas eu entendo, é legal você ter aquilo ali, né? É simbólico. As pessoas também estão voltando a fazer vinil agora também, né? Eu acho que é legal por simbolizar. Eu tenho um DVD concreto. De todos os meus trabalhos em casa também. Então eu entendo. Quem se interessar, o single já está no Spotify, isso que eu ia pedir para você no YouTube, e quem se interessar também pode me acompanhar pela página do Facebook, que é STRR Oficial. Facebook/STRR Oficial, pode procurar lá. O Instagram também é esse? O Instagram também é esse. E tem um Bandcamp, quem usa Bandcamp. É outra forma de streaming bem legal também. Bacana. Agora, você paralelamente... Eu não gosto de fazer essa pergunta para quem
no seu caso, você é produtor musical, você é compositor e tal, dizer, paralelamente a isso, você faz outra coisa, parece que eu estou desqualificando todo esse seu trabalho. Você é muito jovem, eu quero saber assim, se você faz um curso universitário, se você faz alguma coisa mesmo com música, né? Estuda a música dessa forma. Como é que é isso? Eu divido meu tempo, né? Entre a música, eu estou me formando agora em psicologia. Opa, colega. Sou psicanalista em formação. Seu colega. No final do ano eu trabalho como estagiário na ala psiquiátrica do Hospital das Clínicas. Olha só. E também atendo em clínica universitária. Muito Legal. Bom. Quanta coisa. Temos uma participação Diga, Dani. da Fernanda Loureiro, da Marambaia. Ela diz que a gente costuma escutar que os artistas têm dificuldade em se promover e empreender. Hoje a gente falou bastante de empreendedorismo, né? E você mostra que isso é possível. Você é um músico que está construindo uma carreira, né? Ela quer que você fale um pouquinho sobre isso. E a resposta ele já deu, né? Sobre ele estuda psicologia também. Talvez tenha isso também, né? É difícil, né, ser independente. Mas é possível. Agora com a internet as coisas são mais fáceis, né? É legal saber onde é que o público que tu queres atingir, como fazer isso, como é que funciona um pouco o Facebook, o Instagram. Mas o apoio é fundamental, assim. É sempre legal ter, por exemplo, eu tenho vários amigos publicitários que trabalham com isso, então geralmente eu pego alguma assessoria com eles também. E tenho que desembolsar dinheiro, mas é uma ajuda profissional, uma troca profissional. Bacana. Uma última pergunta, se você quer fazer, que eu vi que você fez. Eu fiz. É uma ideia, assim, que todos os artistas, as pessoas da minha área que faço palestras comportamentais também, que eu ouço de muitas pessoas, não só aqui em Belém do Pará, mas em outras cidades do Brasil, né, dizem o seguinte: ninguém é profeta na sua própria terra, né? E alguns artistas dizem, poxa, para a gente conseguir uma projeção, a gente tem que, sei lá, sair de Belém. Isso é mito ou é verdade? Olha, eu não sei. eu acho que é importante circular, então. Acho que sair é importante, sair, voltar. Acho que a gente faz música para todo mundo, né? Eu, Sim. pelo menos, faço música para todo mundo. Essas composições são em inglês. Eu sempre fazia música em português, agora eu quero fazer em inglês para tentar alcançar novas pessoas. E música eletrônica também é mais fácil circular lá fora, mas eu acho que quanto mais gente alcançar, melhor, eu acho mais legal. E como cada pessoa encara a tua música, como é para essa pessoa, acho que é mais legal. Tem mais uma, Dani. Chegou uma para Carolina. Uma pergunta para a Carolina, né? Eu vou, só para concluir, o Alberto Silva Neto, de Nazaré, é um ator paraense que também estará no filme. Quer saber como está sendo o teu treinamento, Carolina, com o Cláudio Barros? Está sendo incrível. Cláudio, eu sempre tenho uma coisa assim, né? Vai falar, você vai ter um coach. Aí você já fica tipo, meu Deus, como é que vai ser isso? Porque tem coach que fala, você tem que falar assim, assim, assim. E aí quando eu conheci o Cláudio, a primeira coisa que ele falou, não, a gente não brinca assim aqui. Então que ele tá me ajudando, como ele fala, ele tá me provocando a descobrir coisas com o meu corpo. Então a gente mapeou todas as cenas da Nirvana e tudo mais, a gente tem tipo, corpo 1 e não sei o quê. Então a gente muda o meu corpo através da respiração e aí eu consigo provocar qualquer tipo de emoção, qualquer coisa. É um trabalho bem técnico. Então isso está sendo muito legal, que eu tenho todas as técnicas e tudo certinho, assim, pra quando chegar na hora eu estar tranquila e poder deixar tipo, a coisa acontecer. Maravilha. É isso, Dani? Isso. Matheus, então, só para você repetir o single, quem quiser escutar e tal, as plataformas onde ele está. Convido todo mundo a escutar o single, né? Under My Bed, Digital Boy. Tá em todas as plataformas de streaming. Deezer, Spotify, YouTube, Bandcamp, SoundCloud. Onde vocês colocarem lá, STRR, Você Under My estará Bed, lá. Digital Boy, vocês podem ouvir e esperar mais coisa vindo também. Então, aí você virá aqui com a gente para lançar o CD, né? Aí o físico, né, Carolina? É o físico. Que a gente mostra assim. Eu posso estar aqui. É bacana também. Gente, muitíssimo obrigada a vocês. A gente chegou ao finalzinho. Obrigada, Carolina. Obrigada, Matheus. Ao Nelson, que está estreando aqui hoje como debatedor. A Dani, que também dá uma força incrível para a gente todos os dias. E agora nós vamos escutar. A gente encerra agora o programa de hoje, esse bate-papo. Amanhã tem mais, é claro, com uma das faixas, então, uma das músicas do Matheus Estrela. Um beijo grande, uma boa tarde para todo mundo e até amanhã. Yeah.